gente pega no lado. Alguém pega aqui a minha semente também. Nós, rapaz, eu tenho uma voz potente mesmo, né? Brincadeira, hein? Eu nem sabia. O Gesiel tá bravo comigo hoje, porque ontem estava fraco, aí ele aumentou lá em cima. Vamos lá. Nós estamos falando sobre a esperança para a terra. Diga comigo assim: há esperança para a terra. Diga de novo: há esperança para a terra. Nós estamos vivendo um tempo que, se nós olharmos friamente para a terra, nós poderíamos dizer, humanamente falando, não há mais jeito. Por quê? Porque o pecado jaz sobre a terra. A maldade se multiplica, a perversidade se multiplica, a idolatria se multiplica, as feitiçarias se multiplicam. O homem está vivendo com o seu coração frio diante até mesmo de Deus. Então você vai perceber que o cenário nos mostra que não há esperança para a terra. No entanto, quando você passa a conhecer a revelação do reino de Deus, você passa a crer que tudo isso vai mudar sobre a terra. Amém ou não? E eu quero, nesta noite, seguir nesse raciocínio, né? E nesse entendimento. E eu quero te convidar a abrir em alguns textos para nós darmos sequência, porque a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz assim, ó: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Diga comigo assim: sobre toda a terra. Sobre o quê? Toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, quando você lê a palavra do Senhor, no princípio da criação, você sabe que Deus criou os céus, depois Deus criou a terra. A quem Deus entregou, numa primeira instância, o governo desta terra? Ao querumbi ungido. Mas o querumbi ungido, ele se impressionou tanto com a riqueza da terra, ele ficou tão fascinado com a riqueza da terra, que ele disse assim: eu quero ser semelhante a Deus. Eu quero governar não somente sobre a terra, eu quero governar sobre os céus e a terra. Eu quero o domínio do governo. E aí então esse querubim ungido perde o governo. O Senhor o expulsa da sua presença. E aí Deus diz assim: o meu propósito é eterno, e ele o quê? Prevalecerá. Diga comigo assim: o propósito de Deus é eterno, e ele prevalecerá. Aí Deus então disse assim: agora eu vou criar o homem. E Deus decidiu criar o homem. E Deus criou o homem, diga comigo assim, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem o quê? Todo ser que tem raciocínio, porque alguns têm, mas não usam. Mas todo ser que tem raciocínio sabe que Deus é espírito, ou não é?
Deus é espírito. Então Deus não tem imagem e nem semelhança, o quê? Física. Então o que Deus está falando na palavra quando ele diz: criemos o homem a nossa imagem e semelhança? Quando Deus fala da sua imagem, Deus está falando exatamente do seu potencial. Diga comigo assim: do seu potencial. Diga, quando Deus fala da sua semelhança, diga, Ele está falando da sua divindade. Então, preste bem atenção. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com um potencial divino. Com um potencial o quê? Divino. Deus criou o homem menor do que ele, mas esse homem era divino. E Deus disse: olha, meu amigo, governe sobre toda a terra, você vai governar sobre as obras das minhas mãos. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem noção para que você foi criado? Você não foi criado para comer feijão e arroz. Você não foi criado simplesmente para ser escravo. Você, o homem, observe bem, o homem que entende que foi criado segundo o potencial e segundo a divindade de Deus, ele tem que entender que ele foi criado para governar sobre tudo aquilo que Deus criou. Amém ou não? No entanto, o que ocorreu? Esse homem negociou. Diga comigo assim: esse homem negociou. Ele negociou. Quando que ele negociou? Quando ele deu ouvido a quem não deveria ouvir. Ele deu ouvido à serpente. Por quê? Porque a mulher deu ouvido à serpente. Quem era a serpente? Diga comigo assim: o querubim ungido. Quem era a serpente? O querubim ungido que governava a terra. Então, observe bem, o querubim ungido olhou lá das regiões celestiais, se você quiser saber, terceiro céu, porque ele foi expulso, ele tinha acesso aos céus dos céus, onde Deus habitava, e ele foi expulso de lá, e ele passou a habitar numa esfera chamada terceiro céu. E ele ficou olhando, rapaz, Deus criou o homem, com tremendo potencial, com toda a capacidade divina. E o que Deus entregou para ele? Deus o entregou o governo da terra. E Satanás disse assim: quer saber de uma coisa? Eu preciso recuperar o governo que um dia esteve nas minhas mãos. Eu preciso recuperar o governo que um dia esteve nas minhas mãos. Só que esse governo, quando esteve nas mãos dele, ele era um anjo de Deus que tinha, na verdade, uma hierarquia, um poder de governo, mas era um anjo. E quando ele peca, Deus o expulsa da sua presença, e agora ele se torna em uma serpente. Diga comigo assim: de anjo a serpente. Diga: de divino a natureza adâmica. Diga a mesma coisa. Entendeu o que eu falei? Não, né? De divino, a imagem e semelhança de Deus, nos tornamos natureza adâmica. Por quê? A natureza adâmica é uma natureza que dá ouvidos à voz de quem, amados? Da serpente. Diga comigo assim: a natureza adâmica, ela não ouve Deus. Diga, ela ouve a serpente. Quantos entendem o que eu estou falando? Preste bem atenção. Deus disse, preste bem atenção,
Deus disse: não comerás do fruto que está na árvore do meio do jardim, porque se comeres, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Aí a serpente veio e disse assim, ó: certamente não morrereis. Ao contrário, se vocês comerem, vocês tornar-se-ão semelhantes a Deus. Aí o homem deu ouvidos à voz de quem? Da serpente. Olha para o teu irmão e diga assim: não dê um de bonzinho não, diga para ele. Diga: você gosta mesmo é de dar ouvidos à voz da serpente. Todos nós, escute isso, todos nós gostamos mesmo de dar ouvidos à voz da serpente. Ou seja, a nossa natureza adâmica se identifica com a voz da serpente. Mas nós não fomos criados para ouvir a serpente. E a serpente é uma figura, né? Nós fomos criados para ouvir a voz de quem? De Deus. Diga comigo assim: nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Ora, o homem, quando ele ouve a voz da serpente, ele transfere o governo. Diga comigo assim: ele transfere o governo. E aí, Satanás conquistou exatamente o que ele queria. O que era que ele queria? Recuperar o governo da terra. Porque lá do céu, olha para cá, ó, o querubim ungido foi expulso para nunca mais aparecer por lá. Amém ou não? Ele foi expulso. Então ele queria governar, e ele só tinha uma chance de governar: destituindo o homem do governo ao qual ele recebeu da parte do Senhor. E ele leva o homem ao pecado. Diga para o seu irmão assim: o pecado é uma desgraça na sua vida. Diga para ele. Diga de novo assim, diga comigo assim: o pecado, ele é altamente destrutivo. Todos os momentos de ruína na minha e na sua vida foi por consequência de quem? Do pecado. E por que pecamos? Porque ouvimos a voz da serpente. Ah, mas a voz da serpente, para Adão, a voz da serpente veio através de Eva. Depois o próprio Adão se tornou a voz da serpente quando ele negociou. Então, você tem que discernir quando a serpente fala contigo. A serpente pode falar contigo através de teu marido, tua mulher, de um amigo, de uma amiga, de um companheiro do trabalho, te convidando para fazer coisas cuja tua natureza carnal é atraída. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, você tem que, quando alguém se aproximar de você, você olha assim e fala assim: é serpente ou é divino? Para você analisar. Tem que analisar. É serpente ou é divino? Aquilo que é divino, eu vou ouvir. Aquilo que é da serpente, eu vou rejeitar. Por quê? Porque ouvir a voz da serpente gera em mim perdas. Diga comigo assim: gera em mim perdas. Gera o quê? Perdas. Você passa a ouvir a voz da serpente, de repente você fica cheio de mimimi, tititi, tatatá, bababá. E a voz da serpente, escuta, ela vem na tua mente, com ideias. E aí você desce para o teu coração. E aí desce para as tuas emoções, aí desce para a tua prática. Daqui a um pouco você está odiando uma pessoa que nem sabe o que você sente por ela. Às vezes você está com uma raiva doida de alguém e o cara nem sabe que você está com raiva. Porque você deu ouvidos à voz de quem? Cuidado, hein? A voz da serpente, ela te destrói. Foi isso que aconteceu com o primeiro Adão. O primeiro Adão perdeu um governo. E sabe de uma coisa? Deus veio para recuperá-lo.
E quando Deus veio para recuperá-lo, Deus o recuperou com sangue de animais. E quando Deus criou uma veste assim com folhas. Veste aí, amigo. Prossegue. Só que o primeiro Adão não conseguiu prosseguir. Quando ele gera filhos, Caim e Abel, os caras eram tão amigos, tão bons, que um mata o outro. Essa era a família do primeiro Adão. A natureza adâmica se manifestou em Caim. Abel até tentou manifestar a natureza divina, mas a natureza adâmica em Caim, ela queria a destruição da natureza divina que estava em Abel. E sabe de uma coisa? Havia briga, havia intriga, havia confusão. Até o momento em que Deus disse: rapaz, quer saber de uma coisa, Caim? Você é do diabo. Está escrito. Você, Caim, é do diabo. Por quê? Porque você é alguém que manifesta a natureza, o quê? Adâmica. E aí, o cara mata quem? Abel. Você imagina, olha para cá. A primeira geração que houve na terra, escute. A primeira geração que houve na terra não foi a geração que Deus projetou. Quantos estão aqui? A primeira geração que Deus projetou foi que Adão pudesse gerar filhos e filhas, encher a terra sem ter negociado. Sim ou não? Quantos entendem o que eu estou falando? Quem compreende o que eu estou falando? Levanta a mãozinha. Se não compreender, eu vou tentar desenhar. Para você entender, você tem que entender isso. E aí, Adão negocia, cai, gera filhos. Um dos filhos manifesta a sua própria natureza. Ouve a voz da serpente, mata seu irmão. E esse camarada começa a encher a terra. Veja que tipo de gente foi a primeira geração. Uma geração totalmente desalinhada do propósito eterno. Uma geração totalmente desalinhada do projeto de Deus para governar sobre todas as obras das mãos de Deus. E essa geração, ela governou a terra debaixo da condução da voz da serpente. Aí você lê ali a genealogia, rapaz, o que há de morte, de desgraça. Depois Deus levanta Adão e fala assim: rapaz, se eu não cessar esse ciclo, meu propósito está arruinado. Eu tenho que cessar esse ciclo. Aí a Bíblia diz que Adão conheceu Eva novamente. E aí nasceu Sete. Nasceu quem? Alguém que começa a ouvir a voz de Deus. E Sete então gera Enos. E por aí afora começa a gerar uma nova geração. E na terra agora se tem duas gerações. Aquela geração que seguia ouvindo a voz da serpente e a geração que ouve a voz de Deus. A esperança para a terra. Amém ou não? Aí sabe o que acontece? A geração que ouvia a voz de Deus conheceu a filha dos homens. Volta a ouvir a voz da serpente. Conhece a história bíblica? Não. Estou te contando uma historinha.
uma historieta, que não era nem para te contar, porque eu presumo que você já sabe disso há muito tempo. Novamente se perde a esperança da terra. Por quê? Porque a terra, ela era completamente perversa e má. Por quê? Porque a mente dos seus moradores era continuamente o quê? Mal. Porém, houve alguns homens nessas gerações. Matusalém, Lameque. Lameque já era um camarada chamado Noé. E esse tal de Noé, rapaz, você pode até não acreditar, mas também se você não acreditar, é problema teu. Não vai fazer diferença nenhuma dentro do propósito eterno de Deus. Mas Deus tem os seus desígnios. E Deus faz eleições antes de manifestar pessoas. Amém ou não? Se você pega, quando Noé nasce, seu pai diz assim: esse camarada aqui, ó, vai ser o restaurador da terra. Observe bem, uma criança, sabia nada, uma criança de peito, estava mamando, não tinha noção nem sequer da vida. Mas Deus já tinha um projeto para a vida dele, amém ou não? Amém ou não? Eu vou falar uma coisa para você, eu creio que Deus tem projeto na minha vida. Quantos creem que Deus tem projeto na sua vida? Quantos creem? Levanta a mão assim, diga assim: Deus tem projetos para a minha vida. Então você tem que começar a ouvir a voz de Deus, assim como Noé. E sabe o que aconteceu na geração de Noé? Preste bem atenção, amados, eu estou falando... Escute bem, eu estou falando de um homem que viveu por 600 anos. Quantos anos? Você tem noção quantas gerações se passam em 600 anos? Várias. Noé viveu 600 anos. E nesse período, o Senhor disse: prega a justiça. E ele foi o pregador da justiça, pregou por 120 anos. Sabe quantas pessoas ouviram Noé? Sabe quantas pessoas ouviram Noé? Ninguém. Ninguém. Aí Deus chegou um momento e disse: Noé, constrói uma arca, porque eu vou trazer um juízo sobre a terra. E ele então construiu a arca. E Noé disse assim: chama tua família e entra na arca. Sabe quantas pessoas entraram na arca? Diga comigo assim: 8 pessoas. E Deus então, preste bem atenção, quando Noé tinha 600 anos, diga comigo assim: Noé tinha 600 anos. Ele entrou na arca. E no 7º dia, depois que ele entrou na arca, começou a chover. E as águas vieram. E a porta da arca estava o quê? A porta da arca estava o quê? Você tem ideia quantas pessoas bateram naquela porta? Hã? Porque eu vou falar uma coisa para você. Você é machão, é isso, aquilo, outro. Mas quando a morte bate a sua porta, você corre atrás de solução. Sim ou não? Hã? A moçada começou a bater na porta: abre, Noé, abre, Noé. Noé disse assim: rapaz, por 120 anos a porta esteve aberta, meu irmão. Escancarada. Nenhum de vocês quis entrar. Agora, sabe o que acontece? A porta está o quê? Fechada. Não há mais chance. Não há mais oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode querer continuar ouvindo a voz da serpente, os enganos, as mentiras religiosas e tantas outras coisas. Você tem esse direito. Mas eu vou te falar uma coisa: se você não quiser ouvir os fundamentos da verdade, um dia essa porta vai se fechar para você. Um dia essa porta vai se fechar para você. E você não terá mais como entrar por essa porta. Eu acho que alguém diz assim:
Eis que eu estou à porta e faço o quê? Eu acho que ele continua batendo em algumas portas, falando acerca do reino, proclamando acerca do reino. Mas nós temos que ouvir, dar ouvidos. E sabe de uma coisa? Deus disse assim: olha, entra na arca. E Deus então, no 7º dia depois que Noé entrou na arca, você deveria saber o que significa o 7 na Bíblia. Se não sabe, leia um livro de um camarada que escreveu sobre 7 tempo de cumprimento de propósito. Eu não conheço esse cara não, mas eu ouvi falar que o livro é bom. Então, preste bem atenção. No 7º dia, ele entra. Começa a vir a chuva, a inundação, o dilúvio. Começa a morrer todos. Tudo que tinha vida sobre a terra. Diga comigo assim: tudo que tinha vida sobre a terra morreu. Sabe quantos anos tinha Noé quando ele saiu da arca? 601. Quanto tempo passou o dilúvio? 1 ano. Você já imaginou o que é a terra submersa por 1 ano? Não escapou ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. E Noé então sai da arca. Quando ele sai da arca, diga comigo assim: Deus havia matado. Diga comigo assim: Deus havia matado. Parece que soa, né? Assim, Deus mata. Mata. Mata quem? Mata aqueles que não querem ouvir a sua voz. Mata aqueles que não querem se sujeitar a Ele. Irmãos, preste atenção. Você tem noção quantos 1000 habitantes haviam naquele tempo? O mundo estava começando. Haviam mais de 600.000 habitantes na terra. Sabe quantos Deus deixou? 8. Sabe por que Deus deixou? Porque mais importante do que habitante é o propósito. Escute isso. Mais importante do que habitante é o propósito. O que Deus tem compromisso é com o propósito. Se você se comprometer com o propósito eterno, Deus se compromete com você. Se você não se comprometer, Deus também não tem compromisso com você. E você estará fora dele. Hã? Temos que entender isso. Simples assim. Simples assim. Aí eu te pergunto, por que Deus trouxe esse juízo? Porque, irmãos, a mente das pessoas era má continuamente. E por que se tornaram má continuamente? Porque os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Diga comigo assim: se eu não for um agente influenciador, diga, não há alternativa, serei influenciado. E você precisa ter cuidado, muito cuidado com quem te influencia. Porque há muitas pessoas que podem gerar uma certa influência sobre a sua vida, e essa influência vai trazer destruição sobre você. Porém, também há aqueles que podem te influenciar e trazer vida para você. Amém ou não? É por isso que, particularmente, eu não me deixo influenciar. Se alguém quer me influenciar, pode, mas tem que ter o quê? Fundamento no reino. Quando não tem fundamento no reino, eu falo assim: vamos falar do Fluminense, vamos falar do Flamengo.
vamos falar de bicicleta, vamos falar de qualquer outra coisa, coisas humanas, naturais, que não valem nada. Agora, se alguém quer me influenciar, tem que ter fundamento. E se não tiver fundamento a respeito do reino, eu estou fora dessa influência, seja quem for. Você entende isso ou não? Por isso você tem que ter o cuidado. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus perderam a sua dimensão de vida com Deus e com o propósito quando ouviram as filhas dos homens. E perderam a consciência e, consequentemente, perderam a herança. Porém, o que acontece? Deus toma 8 pessoas. Diga comigo assim: a terra já estava bem cheia. Deus esvaziou a terra e deixou apenas 8 pessoas. E a partir dessas 8 pessoas, o Senhor começa novamente a encher a terra. Quando você pega a Bíblia, a palavra do Senhor, quantos estão aqui? Hã? Olha o que diz a palavra do Senhor, preste bem atenção. Preste bem atenção. Capítulo 9, diz assim, ó: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, o quê? Capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhes disse o quê? Então, observe bem, Deus já havia dito isso para alguém antes, ou não? Para quem ele havia dito isso? Ao primeiro Adão. O primeiro Adão encheu a terra de quem não prestava. E Deus, por sua graça, levanta uma outra geração para poder seguir cumprindo o seu propósito. E sabe de uma coisa? Quando Deus, diga comigo assim, quando Deus fala com Noé, diga, Deus faz uma aliança com Noé. Versículo de número, capítulo 7, versículo 6 diz assim, ó, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quantos anos ele tinha? No capítulo 8, versículo 13. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram. Observe bem, 600 anos tinha Noé quando entrou, 601 tinha Noé quando saiu. Diga comigo assim, 601 tinha Noé quando saiu. Amém, amados? Agora, o que é que me chama a atenção nesse texto da palavra do Senhor? É exatamente isso, preste atenção, ó. No capítulo 9, versículo de número 9, diz assim, ó: agora estabeleça a minha aliança convosco, com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão, assim as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco, diga comigo assim, estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído. Tudo que tem vida, pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir o quê? Para destruir o quê? Então preste bem atenção. O Senhor estabeleceu uma aliança com Noé, de que a terra
não mais seria destruída. E por quanto tempo essa aliança perdura? Olha no capítulo 9, versículo 16. O arco estará nas nuvens, e eu o verei. Para quê? Para me lembrar da aliança, o quê? Eterna entre Deus e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra. Ora, qual foi a aliança que Deus fez? A aliança de que nem os animais, nem os seres vivos, nem a terra seriam destruídos. E essa aliança é uma aliança o quê, amados? É uma aliança o quê? Eterna. Se é eterna, jamais a terra será destruída. Amém ou não? Diga comigo assim: se é eterna, jamais a terra será destruída. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, quando eu estou falando para você, olha para cá, quando eu estou falando para você que há esperança para a terra, eu não estou falando por uma ideia. Eu estou falando por uma revelação. Escute o que eu vou falar para você. Quem foi que Deus tirou da terra nos dias de Noé? Me falem. Foram os justos ou os ímpios? Quem foi? Quem foi? O ímpio. Foi o ímpio? Então tá bom. Foi. Foi o ímpio. Eu te pergunto, quem é que governa a terra hoje? Os ímpios. Há jeito para a terra? Há. Claro que há. Amém ou não? Claro que há. E como há? E nós temos que crer que de fato há. Por quê? Porque o Senhor determinou que haverá jeito para a terra. Amém ou não? E olha que eu não vou nem passar aqui para a descendência de Noé. Não vou falar de Cão, não vou falar de Sem, não vou falar de Jafé, não vou falar de ninguém. Porque se eu fosse falar de um desses 3 filhos, eu só falaria de Sem. Mas eu não vou falar, para não tomar muito tempo. Então, preste bem atenção uma coisa. Deus, na verdade, faz uma aliança eterna com Noé, e se você seguir lendo a Bíblia, e a sua descendência. Diga comigo assim: a sua descendência. De que a terra jamais será o quê? Destruída. Diga comigo assim: a terra jamais será destruída. Então, por que há esperança para a terra? Porque o Guto emocionadamente fala isso. Não. O Guto fala isso com todas as convicções da revelação da palavra. Amém? Não sou eu que falo isso, é Deus que fala isso. Certo? E eu não quero ouvir a voz da serpente. A voz da serpente me diz: essa terra vai de mal a pior, e ela vai ser destruída. Essa terra, o anticristo vai se manifestar. Vai ler Bíblia, porque já há muito tempo o anticristo está sobre essa terra. Amém ou não? Amém ou não? E vou te dizer mais. Sabe desde quando o anticristo está sobre essa terra? Desde o dia em que o querubim ungido caiu. Porque ele é o anticristo. Quantos entendem o que eu estou falando? Então não me fique religiosamente criando anticristo. Pô, estou cheio de anticristo. Estou por aqui com anticristo. Eu estou querendo a manifestação agora do Cristo, que vai pisar a cabeça do anticristo. Amém ou não? Quantos entendem o que eu estou falando? Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Agora, preste bem atenção. Se o Senhor fez uma aliança de que essa terra não será destruída,
ela não vai ser. Amém ou não? Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Quantos creem? Espera aí, eu nem falei. Vocês estão crendo? Vocês estão crendo demais então, hein? Eu, hein? Vai que eu falo uma besteira aqui, aí você amém. Aí que se eu falar uma besteira, você está repreendido em nome de Jesus. Amém? Então, preste bem atenção, amados. Preste bem atenção. O último Adão, ele veio. Quem é o último Adão? Jesus. Ele veio. Ele venceu. Sabe o que? Aquilo que destrói a vida do homem. Ele venceu o pecado. A Bíblia diz que ele foi sem pecado. O que é que destrói a minha e a sua vida? Pecado. Eu estou triste, eu estou angustiado, a coisa não está dando certo. Por quê? Por causa do miserável do pecado. Então o último Adão veio vencer o pecado. E ao vencer o pecado, ele é morto. Quando morre, Satanás celebra. Eu vou falar uma coisa para você. Nunca houve uma celebração maior nas regiões celestiais, onde principados, potestades, que foram expulsos do reino de Deus, dos céus, vivem, do que na morte de Jesus. Sabe por quê? Porque Satanás pensou assim: agora, meu amigo, já era. Derrubei o primeiro, matei o último. Mas a decepção de Satanás, sabe qual foi? Olha para cá. Foi quando ele estava celebrando lá no inferno. Sabe quem chegou lá no inferno? Sabe quem chegou lá no inferno? Estava uma maior festa. Ele entra porque ele não precisa que abra a porta. Ei! Ei! Me dá as chaves. Eu quero as chaves. Que chave? Eu quero a chave do inferno e da morte, seu imbecil. Me dê essas chaves. Pegou as chaves. Aí, na Páscoa, Jesus o quê? Ressuscita. Amém? Eu vou falar uma coisa para você, olha para cá. Olha para cá. Você sabe por que Deus decidiu? Escuta, olha para cá. Você sabe por que Deus decidiu levar Jesus para o céu por um tempo? Tem noção, não? Porque ele foi sem pecado? Não. Porque ele venceu a morte? Não, isso foi consequência. Sabe por quê? Porque o Senhor, ao levá-lo para o céu, diz assim: eu vou levantar uma geração semelhante a ele, que vai cumprir a etapa de também pisar a cabeça da serpente sobre essa terra, e essa geração vai vencer a Satanás. Para quê? Para estabelecer o reino eterno de Deus sobre a terra. Então preste atenção, olha para cá. Querido, preste atenção. Jesus está retido nos céus. Jesus está retido nos céus. Até quando? Abre tua Bíblia aí em Atos 3, 21. Vê se a tua Bíblia é igual a minha. Olha o que diz a Bíblia, Atos 3, 21. Quantos estão aqui? Atos 3, 21. Convém que o céu o contenha. Até o que, amados? Observe, diga comigo assim: convém que o céu o contenha até os tempos da restauração
De tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olha para cá. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de quê? Aí eu te pergunto, há ou não há esperança para a terra? Há ou não há? Há. Agora, quem é que Deus vai usar para restaurar essa terra e liberar a vinda de Jesus? Ele vai usar a igreja. Ou você vai fazer parte de uma igreja séria, que tem fundamento, ou você sai e desaparece para sempre. É assim que funciona. É dessa forma que funciona. Porque senão nós vamos ficar brincando com coisas sérias. E chega de brincar com coisas sérias. Sabe por quê? Porque Deus tem esperança. Que esperança Deus tem? De pegar um trapo e transformar num ser divino. Amém ou não? Amém ou não? Mas para isso, eu tenho que dizer para a minha natureza adâmica: você vai sair da minha vida. Porque você só ouve a voz da serpente. Você não quer ouvir a voz divina. A voz divina diz: ora. Eu estou cansado. A voz divina diz: lê palavra. Eu estou desacreditado. A voz divina diz: reúne. Irmãos, nós queremos ouvir o quê? Escuta, enquanto você querer governar a sua vida, você está fora do reino. Você está fora do reino. Não é a sua vontade, não é a minha vontade. É a vontade do Pai. Jesus foi claro: eu não vim para fazer o quê? Pega 1 João 4. Você acha que Jesus foi para a cruz inconsciente, imaturo? Senhor, eu vou para a cruz, e aí, o que vai acontecer? Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele sabia que ele ia vencer a morte. Amém ou não? Porque ele tinha nível de vida com Deus, sim ou não? Mas ele tinha vida com Deus, ele tinha a vida de Deus. E é nesse nível que eu e você temos que andar. Nós temos que romper esse nívelzinho medíocre da carne, irmãos. Ficar com picuinhazinha, besteirinha, não sei o que, pelo amor de Deus. Até quando? Sabe o que acontece se nós continuarmos assim? Jesus vai continuar retido. Sim ou não? Porque ele só virá quando todas as coisas estiverem o quê? E ele vai restaurar todas as coisas através da minha e da sua vida. Amém ou não? Amém ou não? E sabe de uma coisa? Observe bem, quando todas as coisas forem restauradas, diga comigo assim: quando todas as coisas forem restauradas, diga, e o Espírito e a noiva disserem: vem. Olha para cá. Ele vai vir como nos dias de Noé, meu irmão. Sabe o que aconteceu nos dias de Noé? Os ímpios foram arrancados da terra. Amém ou não? Amém ou não? Quem foi arrancado da terra nos dias de Noé? Então ele vai vir como foi nos dias de quem? De Noé. Ele não vai vir: que bom, minha igrejinha venceu. Não, eu vou e agora vou sentar-lhe um pau em todos aqueles que não ouviram a voz profética, não ouviram o fundamento. Esses serão arrancados da terra. Amém ou não? Quer você goste ou não, é assim. Vai ser assim, ponto. Então, se eu entendo a palavra, eu tenho que fazer o quê? Uma aliança com o Senhor. Pai, se o Senhor vai vir, como nos dias de Noé, e eu pretendo estar vivo, porque eu quero fazer parte da noiva que diz, junto com o Espírito, vem, eu vou obedecer ao Senhor, vou andar nele, amém, amados? Sabe para quê? Porque enquanto os uns serão tirados, outros estarão sendo transformados de mortais em imortais.
de corruptíveis a incorruptíveis. Para quê? Para darmos início à era do reino eterno de Deus sobre a terra. Até o momento em que o Senhor, juntamente comigo, entregaremos o reino restaurado ao Pai. Amém, amados? Então nós temos que entender algo. Irmãos, há esperança para essa terra. E eu vou falar uma coisa para você. Porque o Lula é um coitado. Porque o presidente... porque o presidente da Rússia lá, como é o nome dele? Putin. Porque o Putin vai destruir o mundo. Que Putin vai destruir o mundo? Coisa nenhuma, rapaz. Quem vai trazer juízo para essa cambada é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Não uma igreja institucional, não uma igreja denominacional, não uma igreja que tem placa, não uma igreja que, na verdade, quer viver dentro de uma organização denominacional, mas a igreja cujo Senhor é Deus e governa sobre ela. Amém, amados? Essa é a igreja, amados. E nós temos que fazer parte disso, fazer uma aliança com Deus, e assim, Senhor, é isso aqui, Pai. Eu não quero outra coisa na minha vida, não. Eu quero ser edificado, fundamentado. Amém ou não? Tá certo? Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para você. Olha para cá. Nos dias de Noé, Deus estava amando a terra, não é? Era? Não. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus estava injuriado com quem estava destruindo a terra. Injuriado. E o que foi que Deus fez? Deus tirou todos eles da terra, arrancou e disse: só vai ficar na terra os justos. Diga comigo assim: só vai ficar na terra os justos. Só vai ficar na terra quem? Os justos. Olha para cá, Mateus 24 diz assim, ó, versículo 36 e 37. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do... Olha para cá. Nos dias de Noé, ninguém sabia qual era a finalidade daquela arca, sim ou não? Sim ou não? Mas tinha um que sabia. Quem era que sabia? Noé sabia. Ou não sabia? Quando a Bíblia fala que ninguém sabe a hora, são esses desavisados. Como é que ninguém sabe a hora? Se é a noiva e o Espírito que dizem o quê? A noiva vai dizer assim: eu estou dizendo vem, mas eu não sei o que é. Pô. Eu estou dizendo vem aqui, de repente vai vir uma estrela. Não sei o que vai acontecer. Irmãos, se existem seres inteligentes, são pessoas que caminham dentro da revelação. Porque sabem o que vai acontecer. Amém ou não? E sabe de uma coisa? Quando Jesus... Eu não vou falar para você quando Jesus voltar. Não quero usar essa expressão. Quando nós trouxermos Jesus de volta. Você entende o que eu estou falando? Porque alguém vai trazê-lo. Quem é que vai trazê-lo? A igreja madura. Por isso, irmãos, não é mais tempo de nós ficarmos brincando. Eu vou para a reunião, o cara está pregando, eu estou lá olhando meu celular, eu estou lá dormindo. Cara, quer que eu seja sincero contigo? Pô, não aparece aqui não, vai embora. Me deixa em paz, eu quero viver sem você. Eu prefiro 1000 vezes estar sem você do que ver você fazendo isso. Eu estou por aqui, amados, de crente irresponsável, crente que não quer nada com Deus, nada. Sabe o
que é nada? É nada. Vem para a reunião perder tempo. Ou você vai vir para a reunião, sentar e dizer assim, quero ouvir Deus falar, eu vou prestar atenção na palavra. Porque na reunião é que Deus fala conosco, sim ou não? Se o Senhor diz para a gente orar, então eu vou orar. Se o Senhor diz para a gente jejuar, vamos jejuar. Se o Senhor diz que é para santificar, vamos santificar. Por quê? Porque isso tem a recompensa. Amém ou não? Qual é a recompensa? A vida divina. E, amado, não vai ser o Gutenberg na carne que vai destituir essa demarcação territorial daqui. Ou vai? Não vai. Mas vai ser o Gutenberg divino. Vai ser o Júnior divino. Vai ser o Léo divino. Vai ser a Rose divina. Vai ser você divino. Que vão destituir o poder do reino das trevas. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você. Se você ficar irritado, o problema é teu também. Porque que irritado estou eu. Preste atenção. Eu tenho que estar revoltado com essa minha própria natureza. Eu não fico revoltado com a tua natureza, porque a minha natureza já me revolta demais. Por isso, eu estou querendo agora, Deus tem falado comigo insistentemente através da palavra. Cara, tem que orar. Cara, tem que buscar. Cara, tem que entrar no outro nível. Cara, você precisa. E quando ele está falando isso, é porque ele quer fazer coisas grandes. Amém ou não? Sabe de uma coisa? Foi no 7º dia que Noé entrou aonde? Na arca. Depois de 7 dias, as águas vieram. Nós estamos no 7º dia de Deus. É nesse tempo que nós temos que entrar na arca de Deus. Que arca é essa? A vida de Deus. Eu vou entrar, você tem que entrar, vamos entrar juntos. Amados, preste bem atenção. Deus não precisa de uma multidão. Nos dias de Noé, quantos Deus usou para poder recriar, refazer e frutificar e encher a terra? A partir de 8. Amém ou não? Vamos entrar nessa dimensão da vida em Deus. Sabe por quê? Nós não podemos ficar esperando que alguém venha restaurar a terra. Nós somos os restauradores da terra. Amém ou não? Porque se eu não me levantar, você não se levantar, Deus vai levantar outros. Sabe por quê? Porque o propósito dele vai se cumprir. Comigo ou comigo? Amém ou não? Comigo ou comigo? Ora, quando você não responde, Deus coloca outro. Eu te pergunto, para terminar, se o primeiro Adão tivesse cumprido o propósito responsavelmente, teria tido necessidade de vir o último? Porra, a terra seria algo extraordinário. Sim ou não? Amém ou não? Porque eu vou falar uma coisa para você. Como ele não cumpriu, veio o último. E o último Adão está lá à direita do Pai. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe o que é que Jesus está fazendo lá à direita do Pai, não sabe? Ele está orando, ele ora, meu Deus, Pai, já não suporto mais essa igreja. Eu clamo por ela dia e noite. E essa igreja cada dia se torna mais carnal. Senhor, se eu não tivesse cumprido o propósito, se eu não cresce no propósito eterno, eu desistiria dela. Mas eu creio no propósito eterno. O Senhor vai levantar esses carnais. O Senhor vai tirar essa natureza adâmica. O Senhor vai manifestar a natureza divina. Começa a fazer isso na vida do Gutenberg. Começa a fazer isso na vida dele. Começa a restaurá-lo. Começa a movê-lo. Começa a irritá-lo. Coloca um peso na vida dele, para que ele possa sentir o peso da terra e entender isso. Irmãos, o Senhor Jesus está orando assim por cada um de nós, amém, amados? Amém ou não? E sabe de uma coisa? Deus ouve a oração de Jesus. Deus ouve a oração de Jesus. E haverá um levantar extraordinário. Sabe por quê? Porque Jesus está desesperado.
Jesus está desesperado para vir para a terra. Mas por que Jesus está desesperado para vir para a terra se o céu é tão bom? Sabe por quê? Porque Deus não deu o trono dele para Jesus. Deus deu o trono de Davi para Jesus. E Jesus, ele fica inquieto enquanto ele não está cumprindo o propósito. Ele está dando um tempo lá para que a igreja se levante e ele venha. E quando você pega Apocalipse 3:21, ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Qual o trono dele? O trono de Davi, que é o governo dos justos sobre a... Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mas Jesus sabe que o trono que ele vai governar, reinar, dominar, para que o propósito eterno do Pai seja feito, é a partir do trono de Davi. Então eu vou te falar uma coisa: existe esperança para essa terra. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe como é o seu nome a partir de hoje? Esperança. Diga: o seu nome é esperança. Diga: por isso, trate de fazer morrer toda a natureza adâmica, para que a natureza de Cristo se manifeste e nós possamos cumprir o nosso papel. Amém, amados? Qual é o nosso papel? O nosso papel, sabe qual é? Eu sou diferente de todos os pregadores, que tem uns pregadores que dizem assim: agora eu estou terminando. Eu nunca falo esse negócio, estou terminando. Eu não termino nunca. Então, preste bem atenção. O nosso papel é ser reconhecido, escute, nas regiões celestiais onde Satanás governa. A Jesus e a Paulo, eu os conheço. Esses têm autoridade, eu não brinco com eles. A Jesus, a Paulo, Gutenberg, diga seu nome. Satanás tem que dizer assim: eu os conheço. Sabe por quê? Porque eles decidiram não mais dar ouvidos à serpente. Eles estão ouvindo agora a voz de Deus. E a eles eu tenho que respeitar. Se eles deram uma ordem, está dada. E assim acontecerá. Amém, amados? Nós temos que crer nisso. Há esperança para essa terra. E a esperança dessa terra está na sua e na minha vida. E não ache que nós somos os únicos a conhecermos esse nível de revelação. Existem muitas pessoas na face da terra, quer dizer, existe um grupo de pessoas na face da terra que Deus está dando esse nível de revelação. E daqui uns dias a gente vai se encontrar e vai dizer assim: meu irmão, nós somos irmãos de sangue, nós somos irmãos de fundamento, e nós estamos aqui para mudar a realidade dessa terra. Amém, amados? Sabe por quê? Porque quem governa essa terra vai cair, para que o reino seja estabelecido para sempre. Levanta a mão direita. Se não sabe qual é a direita, qualquer uma serve. Levanta aí. Levanta a mão direita, bem alto. Você sabe que quando o pai levanta a mão direita, tem juízo. Levante a mão direita. Fique em pé. Oh, Deus. Levante a sua mão direita. Isso. Oh, Deus. Xandacandarabás. Diga comigo assim: Senhor, eu sei, pela revelação da tua palavra, que eu sou a esperança da glória sobre esta terra. Por esse motivo, eu quero me colocar diante de ti.
Meu Deus, eu quero me colocar diante de ti. Eu quero refazer uma aliança contigo. Diga, a aliança de fidelidade aos fundamentos do teu reino. Diga, a aliança de caminhar sempre junto com quem anda nesses fundamentos. Diga, meu Deus, eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu creio que o Senhor vai restaurar a vida divina em cada um de nós. E desta maneira, e deste modo, o Senhor vai se manifestar sobre essa terra, para mudar completamente a história. Diga, meu Deus, assim como Abraão, ao ouvir a tua voz, depois de ter sido restaurado, ele disse: eis-me aqui. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluias. Xendarabacalabás. Adore. Ei. Dito se cumpre.